amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal, deixa o teu like, compartilha com os amigos, que isso vai me ajudar muito, tá bom? Eu espero muito que meu conteúdo seja muito útil para vocês. Então, como todo mundo sabe, desde 2018 eu decidi abrir a minha loja. Eu decidi abrir o meu negócio e comecei a trabalhar com vendas por conta própria. Ao longo desse tempo, muitas pessoas que eu conheço, familiares, amigas, colegas, até mesmo da rede social que me acompanha, me perguntam como que foi pra mim. Regi, eu tenho vontade de abrir uma loja. Como que foi pra você? Quanto que você gastou? Por onde começar? São inúmeras dúvidas que as pessoas têm e que tentam tirar essa dúvida com uma pessoa que já está de repente há mais tempo, né? Lembrando que a minha loja está apenas engatinhando, né? Eu não tenho muitos anos de empreendedorismo, porém com esse tempo eu já consigo ter uma experiência muito legal e que eu posso estar passando para algumas pessoas que têm vontade de trabalhar nesse ramo, nessa área, né? De abrir o próprio negócio, de abrir a sua loja. Então, assim, surgem muitas dúvidas, eu tento sempre estar respondendo quem me pergunta, só que às vezes eu acho que não fica muito claro, não fica muito objetivo. Eu tento passar para as pessoas a experiência que eu tive, como que foi para mim. Então eu resolvi fazer um vídeo para que as pessoas possam de repente estar trocando ideias comigo depois e assistindo o vídeo, tirando algumas dúvidas, né, clareando mais algumas ideias. Sempre recebo mensagens assim: quanto que eu preciso ter para começar uma loja? Com quantos R$ 1.000 eu abro uma loja? E essa é uma pergunta, de certa forma, muito complexa para se responder, né? Porque não existe um valor estabelecido que você precisa começar, né? Vai variar muito, vai depender muito, desde onde você compra até o público que você atende. Então, tudo é uma junção de coisas. Eu cometi esse erro gravíssimo lá no começo, porque eu não tinha noção nenhuma. A minha ideia não era abrir um negócio, eu não me preparei para abrir um negócio, aconteceu. E a intensidade que aconteceram as coisas, eu acabei não tendo muito tempo para me organizar. Então, assim, eu também pensava que eu precisava de muito dinheiro, né, de um valor X lá, e eu demorei para ver que não, que para você começar o teu negócio não precisa de um grande investimento, de acordo com a tua organização. Então, assim, você pode começar com valor baixo. Inclusive aqui no próprio YouTube tem muitas dicas. Eu já vi vídeos de pessoas que começaram uma loja com R$ 500, com R$ 1.000. Então vai depender muito do que você quer vender, da estrutura que você quer ter, né? Eu sempre dou dicas assim que é melhor, eu deveria ter feito isso, né? E eu acredito que ajuda muito. É você começar como sacoleira. Não precisa você se imaginar numa loja enorme com muito estoque, porque eu pensava assim, e hoje eu vejo que não, que se você tiver clientes, que se você tiver o teu público-alvo, com uma arara de roupa você pode começar, né? Então tudo varia muito, e foram alguns erros que eu cometi e que eu quero passar para vocês, que não precisa pensar dessa forma. É lógico que depois que você já começou, que você está no caminho das vendas, que já aconteceu o primeiro passo, é muito fácil você falar, mas não, gente, tudo é de acordo com a organização, é você colocar na ponta da caneta, é você analisar. Aconteceram um pouco diferente, né? Eu deveria ter começado degrau por degrau, mas a empolgação e ser muito leiga no assunto me fez eu pular vários degraus e lá no de cima, né? E com isso veio uma junção de preocupações. Então, assim, em 2018 eu tive um AVC, né? Que eu tenho um vídeo aqui no canal, inclusive, que eu conto pra vocês que eu tive uma isquemia cerebral, um AVC isquêmico, e eu acabei ficando desempregada. Era um ano, assim, que eu precisava muito, mas muito de dinheiro, porque eu estava me formando em pedagogia. Eu não trabalhava na área e eu precisava muito. Então veio a ideia, eu tinha um dinheirinho reserva e eu sabia que aquele dinheirinho que eu tinha eu não conseguiria pagar minha faculdade, formatura, colação até o final. Então eu precisava trabalhar aquele dinheiro como forma de investir em algo que me retornasse um valor para que eu pudesse concluir a minha faculdade. E aí veio a ideia, da noite para o dia, de eu abrir uma loja. Eu vou trabalhar com roupas, eu vou vender roupas, porque na época eu não tinha noção. Eu achava que assim, eu investia agora e retornava rapidamente, e não é assim que acontece.
As vendas, principalmente no começo, elas acontecem assim mesmo, devagar. Então eu peguei aquele dinheirinho que eu tinha, eu juntei com mais um pouquinho do meu esposo, eu emprestei, fiz um empréstimo de uma pessoa da família para dar um valor maior para eu começar a minha loja. Eu quis de cara alugar uma sala, eu quis investir em manequins, em araras. Eu queria mesmo que a minha loja bombasse logo no começo. Mas mal imaginava eu que as coisas não funcionavam dessa forma. Foi uma experiência, foi boa. Teve vários momentos em que eu quis desistir, mas ali estava eu, né? Devagarzinho, tentando conseguir cliente, tentando me colocar dentro do mercado das vendas. O que eu quero falar para vocês disso tudo? Que ao invés de eu ter juntado um valor maior, eu poderia ter pegado aquele pouquinho que eu tinha como reserva e dado início nas minhas vendas com aquele valor. Eu não precisava ter juntado um valor maior, né? Só que eu acreditava que era dessa forma. Então hoje eu vejo assim, as pessoas querem abrir uma loja, às vezes fica se limitando, fica esperando porque eu preciso juntar 10, 20, 30, 50 mil reais. Não funciona dessa forma, de acordo com o que você quer, né? Vai depender muito do que você quer vender. É lógico, se você tem condições, se você pode investir de cara aquele valor, excelente. Só que a experiência que eu quero passar é para as pessoas que não têm condições, que não têm um valor alto e têm sim vontade de empreender. Então é possível. Tomar cuidado com onde você vai comprar, né? O primeiro erro que eu cometi foi esse, eu não tinha muita noção de onde comprar a mercadoria, então acabava pegando de fornecedores que me traziam num preço mais alto, exatamente da forma que eu imaginava, não aconteceu, mas dali em diante eu fui aprendendo. A minha loja vai fazer 4 anos e atualmente eu tenho ela em casa. Então eu aluguei uma sala comercial, eu investi naquela sala comercial, o meu retorno eu tinha, porém era devagar. Logo depois que eu me formei, eu queria atuar na minha área, afinal foi tão sofrido conseguir me formar, né, conseguir o meu certificado de pedagogia e eu queria muito trabalhar na minha área. Porém, eu tinha um investimento ali de um valor considerado alto para mim na época e eu precisava muito permanecer. Eu não tinha condições de pagar uma funcionária devido a todos os gastos que eu precisava ter. Então ali eu investi tudo que eu podia, mas eu não queria ter mais gastos. Então eu decidi, para mim não fechar a minha loja, eu mudei de endereço. Eu mudei na minha garagem, né? Era uma garagem na época que eu fechei, coloquei uma porta de vidro, coloquei as minhas araras que coube, o que não coube porque o espaço era menor, eu vendi e eu voltei lá no começo. Eu também pensava que para mim ter uma loja, para mim começar uma loja, começar o meu negócio, eu precisava de uma sala recheada de mercadoria, que eu precisava ter outra sala reserva de estoque. Depois que eu mudei, eu comecei a conciliar as minhas vendas com o meu trabalho. Meio período eu trabalhava fora, meio período eu me dedicava na minha loja. Por um lado, bateu um arrependimento, porque logo depois que eu abri a minha loja, eu tive a oportunidade de trabalhar na minha área. Mas eu não podia abrir mão e eu também não queria vender a minha loja, né? Vender ela, negociar com alguém que comprasse ela inteira. Foi assim, uma dedicação, foram longos meses tomando a decisão até que eu resolvi que não, que eu ia continuar investindo nela. Assim, as vendas aconteciam, eram devagar, o investimento ao todo que eu investi, eu não recebi de imediato, né? Não retornou de imediato. E depois que eu mudei, eu fui vendo que não se tratava da forma que eu imaginava, se tratava da forma que eu poderia. E foi o que eu fiz. Eu diminuí o tamanho, eu diminuí o espaço e eu recomecei. Agora, recentemente, no vídeo passado que vocês viram, eu fiz uma reforma. A minha garagem que eu tinha feito provisoriamente, eu aumentei para frente e dei uma arrumada, dei uma modernizada. Eu ainda estou em processo de reforma, ainda não finalizei tudo, mas assim, isso foi uma coisa que ao longo do tempo eu fui fazendo. Para as pessoas que querem começar, eu recomendo assim, você pega um tanto de mercadoria, vende aquela mercadoria, depois você compra mais,
você repõe. Então, assim, é dessa forma que as coisas acontecem, é natural, né? Para quem não tem condições de fazer uma sala enorme, com muita mercadoria. Isso é uma coisa que a gente tem que desejar e como empreendedor a gente tem que querer. Sim, eu quero ter uma loja enorme com muita coisa, mas se não pode, no momento, não se limita de tentar, começando com um pouquinho, né? É possível sim, desde que você compre num lugar barato, né? Desde que o teu fornecedor, teu fabricante, aonde você busca a mercadoria tua, ela saia barata. Então assim, faz um teste. Se você não tem aquele valor alto para você investir, começa com um pouquinho. Pega aquele pouquinho, compra a mercadoria, vende aquela mercadoria, ali você já vai tirar o teu lucro, você reinveste e é assim que funciona. Eu demorei para aprender isso, mas depois que eu aprendi, eu vi o quão era necessário eu ter esperado, né? Eu não precisava ter gastado tudo aquilo que na época eu achei que era, digamos assim, necessário, né? Para mim, aquele pensamento daquela época. Não existe eu falar para vocês uma fórmula mágica. Faça assim, dessa forma que você vai ser um estouro de vendas. Não, vendas é um dia após o outro. Para quem está começando um negócio, é um dia após o outro. Conquista o teu cliente, porque não adianta você investir horrores se você não ter cliente, né? Não ter o público-alvo ali no momento. Então, conquista o teu cliente, conquista o teu espaço e depois as coisas aos poucos, elas vão acontecendo naturalmente. Perguntou, né? Eu espero que esse vídeo tenha clareado um pouquinho das tuas ideias. É você ter coragem, dar o primeiro passo, não ter vergonha, né? Se você não tem condições, vai da forma que você consegue. Não tenha vergonha se você tiver que ter uma arara de roupa numa sala, começando com uma arara de roupa, vende aquela arara, depois você repõe. É assim mesmo, né? Então, a dica que eu deixo para vocês, complementando tudo que eu falei, é isso, né? Comece com o que você tem. Conquiste cliente, né? Não adianta ter mercadoria e não ter para quem vender, como eu falei anteriormente. Então é assim, é um dia após o outro. Se você tem essa condição, essa vontade, não se limite, não desista, né? E assim, um conselho bem de companheira que eu vou dar para vocês. Não se compare a ninguém, né? Se espelhe, se inspire em alguém, mas nunca se compare, né? Você não sabe o que o outro passou para estar onde está, né? Às vezes é muito fácil você se comparar, você querer já de imediato dar o primeiro passo, mas isso às vezes acaba te prejudicando. Então, haja conforme a tua condição, não deixe de sonhar, né? Não se limite porque sonhar é permitido, né? E pense assim, que as coisas... Sempre a tendência é melhorar, basta a gente ser persistente e não desistir. Então, se você está com vontade de começar o teu ramo das vendas, começar a trabalhar como vendedora, abrir a tua loja, comece da forma que você conseguir. Se você tem aquele valor, invista naquele valor, tente, mas não desista. Então, por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero muito que as minhas ideias, a minha experiência, um pouquinho, né, essa leve pincelada da minha experiência, ajude vocês, motive, né? E eu vou tentar fazer mais vídeos. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou tentar falar sobre o assunto. E lembrando que sempre vai ser respeito à minha experiência, né? Porque com cada um acontece de uma forma. Então eu quero passar para vocês como que foi comigo, tá bom? Eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Um beijo e até mais. Tchau!